Enfim, hoje o vídeo não é de política, vamos continuando aqui. Apesar dessa enorme descoberta, dessa grande descoberta, as perguntas agora, elas não foram cessadas, ao contrário, começou-se muito mais pergunta. Pelo volume de água que tem ali, a pergunta que se faz agora é se existe algum tipo de organismo vivo, família. Inclusive, organismos que podem estar aí desde a pré-história. Então, só essa descoberta aí pode responder muitas perguntas e acabar até com fáceis. Por exemplo, a NASA diz que existe vida em outros planetas, que é muito provável que existe e tal, né? Porque a vida, segundo eles, começou na água, beleza, balalá. Pronto, então se essa água tá aí, embaixo da Terra, sem levar raios solares e tudo, se tiver de haver algum tipo de vida, vai ter lá, porque o nosso solo é muito fértil. Então se houver alguma espécie de bicho que possa sobreviver assim, como eles teorizam que podem existir outros planetas, tá aí, ó. Aí será que os terraplanistas estão certos, que é tudo uma farsa? Eu fico calado nesse ponto. Porque eu acho que uma descoberta dessa, esse tipo de coisa, deveria ser informado a todos os brasileiros. Isso aqui deveria ser matéria de jornal nacional. Mas você tem que vir aqui num canalzinho desse humilde para ouvir esse tipo de questão. No máximo que eles fazem é isso, um blogzinho, uma nota sobre isso aí. Por exemplo, para passar essas informações para vocês, eu juntei aqui 3 sites. Tá vendo, família? É uma coisa que realmente parece que não existe interesse em passar isso para vocês. Mas enfim, né, família? Tá mais uma teoria da conspiração, ó. Tribos indígenas isoladas. Você vê, principalmente, mais uma vez, eu tenho que falar do governo. O governo, recentemente, ele vem falando que não, que o que os indígenas querem mesmo é vir para a cidade, que isso é conversa, não tem que preservar nada, mas existe tribos, tá se descobrindo, nessas matas fechadas que eu repito, não foram exploradas, tem se descoberto novas tribos que não tiveram nenhum contato com o homem. Então aqui, ó, aí já colocam assim, ó, na matéria: suposta tribo isolada foi divulgada pela Survival Internacional, uma organização com sede em Londres que defende os povos tribais em todo o mundo. A grande questão aqui é que muitas foram as histórias divulgadas na mídia, até mesmo especulações de que tal tribo estaria sendo observada desde 1910. Então por que não conta pro povo? Então, família, é pilantragem em cima de pilantragem, ó. A organização que emitiu as fotos escreveu um comunicado alegando que as imagens realmente pertencem a uma tribo que de fato nunca teve nenhum contato com outros seres humanos. Mas como viveram esses seres humanos? Quais os seus costumes, crenças, idioma? Bom, tudo isso ainda permanece um mistério. Quer dizer, é o tipo de matéria porca que a gente pode esperar da mídia. Aqui a gente fica sem saber se realmente existe ou se de fato isso é só uma desculpa, né, para esses órgãos internacionais ficar dando piti aqui e dando palpite na nossa administração. Realmente uma coisa complicada e que isso é que deveria ser respondido à sociedade, é que deveria a imprensa estar cobrando aí, mas das autoridades do governo e tal, mas não. Isso aí passa como uma besteira, não interessa, né? Não é um assunto importante. Poderia simplesmente ajudar a gente a compreender a nossa própria existência, mas não é importante. Para quem quer saber, né? Pelo amor de Deus, família, é complicado. O último mistério aqui que a gente vai ver, família, são as famosas possibilidade de existir pirâmides no Amazônia. Centenas de misteriosas estruturas construídas por indígenas na Terra há mais de 2000 anos foram descobertas na floresta amazônica e têm intrigado pesquisadores. Os notáveis geoglifos descobertos recentemente no Acre ficaram por muito tempo escondidos sob a copa das árvores na floresta amazônica, mas o desflorestamento nos últimos anos revelou o mistério das figuras. Então veja aí, família, isso aqui estava coberto pelas matas que você viu ainda há pouco. E depois que, infelizmente, né, realmente estão destruindo a Amazônia, cada ano ela encolhe mais, e aí pôde-se observar isso. E aí você vê que de fato é uma coisa muito, muito curiosa. Quem fez isso e por quê? Se vier uma imagem para ver de cima, né, uma imagem para você ver quando estivesse sobrevoando, não adiantava fazer porque tinha as árvores, como é que você via? E elas estão ali há muitos e muitos anos. Então, coisas que realmente, mais uma vez, é um tapa na cara dessas pessoas que acham que o nosso mundinho é só isso que o sistema nos apresenta, que essa Matrix nos apresenta. Eu digo direto que existe muito mais coisa do que a gente imagina, e por isso eu tenho tido muita cautela de dar minha opinião aqui de é isso ou aquilo. Mas enfim, de acordo com os estudiosos, citado pelo Daily Mail, a revelação de novas estruturas na região, conhecida como o Stonehenge da Amazônia, mostra que as matas da floresta amazônica não eram tão intocadas como se esperava. No total já foram registradas cerca de 450 estruturas, compondo uma área de cerca de 13 mil km². E eu fico mais uma vez revoltado, família, para vocês verem aí as imagens, né? Eu fico mais uma vez revoltado porque a mídia não nos informa disso. Pelo amor de Deus, realmente a gente tá ferrado, família. Para ter uma mídia dessa, realmente é melhor não ter, né? Pesquisadores acreditam que os geoglifos podem ter sido construídos por indígenas para serem usados na realização de rituais. As primeiras figuras feitas por povos antigos na Amazônia foram encontradas no fim da década de 1970. Por muito tempo se pensava que todos os geoglifos haviam sido encontrados.
Mas pesquisadores estimam que, devido às enormes áreas encobertas por árvores, ainda há muitas estruturas feitas por povos originários a serem descobertos ainda. Então, família, mais uma vez você vê aí a riqueza, a grande riqueza, né, do Amazônia. Aí a gente viu o geoglifo, que tem tudo a ver também com as pirâmides, né, família? Vamos lá, para as pirâmides. Essas estruturas são datadas aproximadamente há mais de 8.000 anos atrás e são conhecidas entre os arqueólogos como sabáquins. Sua formação é composta por molúsculos, esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedra ou ossos. Vale lembrar que a formação dessas pirâmides foi formada pela ação humana, ou seja, são montes artificiais. O grande mistério que envolve essas pirâmides está relacionado à sua utilidade, principalmente sobre esses seres humanos que aqui habitavam. Porque eles fizeram esse montão de coisa aí, né, família? Isso que eu acabei de ler aqui para vocês é apenas uma das explicações, uma das teorias dessas pirâmides. De fato, ninguém foi lá escavacar para ver se realmente isso é fato ou não. Isso aí não passa de uma teoria, família. Muitas pessoas acreditam que não só nesse lugar, mas em outros pode haver sim pirâmides, como aquelas do Egito mesmo, e que inclusive foram os mesmos caras que criaram as pirâmides do Egito e fizeram essa. Também acreditam-se nisso na Antártica, se eu não me engano, no Polo Sul, que também possa haver essas pirâmides, mas não sei por que os governos não se interessam em pesquisar isso. Você vê, por exemplo, o Egito, ele ganha um bom dinheiro só com aquelas pirâmides ali, né, criando o turismo e tudo mais, mas os outros países parece que não querem que de fato as pessoas saibam dessa realidade, né, os mistérios que haviam naquelas populações, no que eles acreditavam. Inclusive alguns há relatos até que usavam magia. Eu estava vendo uma matéria do próprio Discovery Lixo falando sobre os mistérios que envolvem a pirâmide, como eles iluminavam dentro, por exemplo. As pessoas dizem que por ela ser muito fechada, não daria para acender tochas ali, porque faltaria ar. Então eles deveriam ter um jeito de direcionar a própria luz, né, do sol ali para dentro. Mas os espelhos da época eram bem embaçados, não refletiam tanto. Então os caras até pegaram os espelhos da época e foram colocados alinhados para tentar, né, ver se conseguia iluminar lá dentro da câmera, mas chegou a uma certa distância, eles param mesmo de iluminar, não tem força para refletir. Então, como eles iluminavam lá dentro ainda é um mistério. Se com fogo já foi descartado, porque faltaria ar, né, lá dentro, logo ficaria cheio de fumaça. Você vê numa casa, né, principalmente quem já é de sítio, sabe, quando você acende, por exemplo, um candeeiro, você vê, fica logo aquela fumaça e enche até uma vela, né, com um tempo, começa a esquentar o ambiente, e imagine isso dentro de uma pirâmide. Então, família, são coisas que a ciência ainda tenta explicar ou não, mas que realmente gera muita curiosidade da nossa parte, principalmente a gente que não fica só apegado a essas coisas do mundo, mas são coisas que a gente gostaria de ver mais as pessoas falando sobre isso. Mas agora, família, eu quero saber nos comentários o que é que você acha. Você acha que essas pirâmides de fato existem? Ou não, isso é besteira, é um monte de lixo ali que entulharam, não sei quem, mas entulharam. Você vê como é ridícula, né? Desculpe, perdoe quem acreditar nisso, mas eu acho realmente ridículo essas teorias que a mídia coloca como a mais correta, a mais, né, a principal é essa aí, né? Eu acho realmente ridículo. Os povos empilhados tiveram todo o trabalho de fazer um monte de nada junto ali para simplesmente deixar por nada. É muito absurdo. Isso sem ter escavacado, sem ter feito nada, só no papel ali teorizando, né? Acho que até um cigarrinho, um evinho, os caras puxam e inventam essas teorias absurdas. E a gente é que é os teóricos da conspiração, né? Que merece ser banido da plataforma. É o fim mesmo, né, família? Mas é isso. Deixa aí sua opinião. O que é que você acha? É de fato um monte de lixo empilhado ou existe muito mais coisa ali que os governos mesmo não querem que a gente descubra, até porque eles querem dominar aquela área ali, tomar para eles, né? Levar mesmo do Brasil. Não vão levar em cima das costas porque não pode, mas a vontade deles é realmente colocar a bandeira deles ali, dizer é nossa e acabou. Então, por isso, eles jamais vão admitir e revelar os grandes segredos que existem ali. Mas por esse vídeo mesmo, só por essas pequenas curiosidades que a gente viu aqui, a gente sabe que o mistério dentro da Amazônia é muito maior do que se pensa. Então é isso, família, fiquem todos com Deus, não deixa de dar sua opinião, não deixa também de compartilhar, se inscreva na nossa página do Face também, o endereço é esse aí que você tá vendo, tá certo? Lá a gente também vai postar todos esses vídeos que a gente não tá podendo colocar aqui, muitos não passam, então a gente vai colocar lá o vídeo mesmo completo. Então siga a nossa página, tá certo, irmão? É até uma maneira que, se por acaso censurarem de fato aqui os canais, como disseram, né, como ameaçaram agora em janeiro, e realmente a gente tá vendo isso aí, né, que iam tirar o nosso alcance. Você vê mesmo, por exemplo, canais que estão batendo 100 mil aí visualizações no dia, como o do Thiago, por exemplo. Às vezes a gente aqui bate 50 mil e você não vê a gente nos em alta. Não colocam mais canais de conspiração nos em alta. Diz que não querem que esse tipo de conteúdo, desse tipo de pensamento e teorias
cheguem na maioria da população. Então aí você vê que absurdo que é, né, família? Se o que a gente fala é bobagem, se o que a gente fala não tem nexo, né, são coisas de gente doida, gente que não tem o que fazer, então por que essa censura toda? Se um monte de pessoa concorda com você, é problema seu e delas. Mas no nosso caso não, né? Então, quer dizer, não é tão fantasia assim, não é bobagem. E cada atitude deles só comprova isso. A gente sabe que, de fato, quem é os teóricos da conspiração são eles e não nós. Então é isso, família. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, que o nosso Yahushua acompanhe e proteja vocês sempre. E tamo junto.